Quando as tropas aliadas e do eixo trabalharam juntas, a Segunda Guerra Mundial é conhecida por sua brutalidade, com ambos os aliados e as potências do eixo lutando com unhas e dentes pela supremacia. Apesar disso, no entanto, houve alguns incidentes em que soldados de um lado ajudaram ativamente ou inadvertidamente seus inimigos. Se isso foi feito por moralidade, ideologia ou motivo conhecido apenas por eles. Aqui estão alguns exemplos de quando o eixo e os aliados trabalharam juntos. A Batalha pelo Castelo Ytter, em maio de 1945, com o dia vir logo ali e o reinado de terror nazista chegando ao fim, restava uma última batalha. Nos Alpes austríacos, o Castelo de Ytter era uma fortificação que remontava ao século XIII. Durante a guerra, estava sob o controle administrativo do campo de concentração de Dachau, a cerca de 90 milhas de distância. O castelo era usado pela SS para encarcerar prisioneiros de alto valor, particularmente aqueles com potencial valor como reféns, incluindo 2 ex-primeiros ministros franceses, generais e figuras políticas proeminentes. No dia 4 de maio, os guardas do Castelo Ytter abandonaram seus postos e fugiram, deixando os confusos internos incertos sobre seu destino. Nas proximidades havia unidades da Gestapo e Waffen-SS que executavam quem tentasse se render. Temia-se que a SS liquidasse esses prisioneiros de alto valor como um último ato de desafio. Os prisioneiros enviaram 2 mensageiros em busca de ajuda, e um deles encontrou uma unidade americana. Um pequeno grupo de resgate liderado pelo comandante de tanque Jack C. atuou fora de sua jurisdição operacional. Lee foi enviado ao castelo. O outro mensageiro encontrou o major da Wehrmacht Sepp Gengel, um oficial alemão desiludido com a causa nazista. As unidades se encontraram e concordaram em proteger os prisioneiros juntas, com Lee posicionando seu tanque Sherman na entrada do castelo. No dia seguinte, uma unidade da Waffen-SS chegou e enfrentou uma força combinada de GIs americanos, desertores da Wehrmacht e vários prisioneiros franceses e austríacos usando armas deixadas pelos guardas de Ytter. O tanque de Lee foi desativado sem baixas. O combate durou o dia todo, com os defensores ficando sem munição. No momento em que suas últimas rodadas acabaram, soldados do 142º Regimento de Infantaria chegaram, confrontando as tropas SS, capturando mais de 100 e matando ou dispersando os demais. Gengel foi o único defensor morto após proteger um prisioneiro, embora outros 4 tenham sido feridos, encerrando uma das batalhas mais peculiares da Segunda Guerra Mundial. Em 20 de dezembro de 1943, um voo de bombardeiros B-17 foi escoltado por caças da Luftwaffe até Bremen, Alemanha, para atacar uma fábrica de caças FW-190. Um deles, apelidado de Ye Old Pub, era pilotado por Charlie Brown. Durante a aproximação, as armas antiaéreas alemãs abriram fogo devastadoramente. A barragem rompeu o nariz de plexiglass, permitindo a entrada de ventos congelantes na aeronave. Acertos seguidos derrubaram um motor e danificaram outro. Com a potência reduzida, o bombardeiro saiu da formação e foi imediatamente cercado por enxames de caças alemães. Na luta, outro motor foi danificado, o artilheiro da cauda morreu, o restante da tripulação se feriu, e as armas defensivas se reduziram à torre dorsal e uma arma no nariz. Brown virou o avião rumo à Inglaterra, mas com as esperanças de chegar em segurança desaparecendo rapidamente. Enquanto o velho pub cambaleava para casa, a tripulação ferida e congelada se deparou com uma visão desconcertante. Ao lado do bombardeiro estava um Messerschmitt Bf alemão pilotado por Franz Stigler, que, em vez de acabar com a fortaleza voadora debilitada, acenou. Depois de ver a condição em que os homens se encontravam, ele não conseguiu se resolver a acabar com eles. Stigler tentou sinalizar para Brown pousar o bombardeiro em segurança na Alemanha ou na Suécia neutra, onde seriam internados. Brown, confuso com a mensagem de Stigler, continuou pilotando seu avião avariado rumo à Inglaterra. Stigler voou em formação próxima ao bombardeiro, impedindo que as armas antiaéreas alemãs atirassem neles, em vez de abandoná-los. Ao sair do espaço aéreo alemão, Stigler saudou e retornou para casa. Brown retornou em segurança para a de Inglaterra após concluir a viagem.
Brown e Stigler sobreviveram à guerra e se reencontraram em circunstâncias pacíficas em 1990, permanecendo amigos até suas mortes em 2008. O incidente Nishi ocorreu em 7 de novembro de 1944, quando o 82º Grupo de Operações americano, baseado na Itália, forneceu suporte inadvertidamente para as forças do eixo, enquanto apoiava o 6º Corpo de Fuzileiros da Guarda Soviético, que estava a caminho de Belgrado. Próximo a Nis, na Iugoslávia, atual Sérvia, um esquadrão de caças P-38 Lightning avistou o que acreditavam ser um comboio de tropas alemãs. Existem várias versões do que aconteceu a seguir. Pode-se concordar que os Lightnings atacaram o comboio soviético, metralhando-o e lançando foguetes, matando 34, incluindo o comandante do 6º Corpo de Guarda, e destruindo cerca de 20 caminhões. Os soviéticos confundiram seus próprios caças com os Luftwaffe FW-189, que têm um design semelhante ao P-38, e pensaram estar sob ataque. Quando os caças Yak-9 e Yak-3 chegaram, começaram a combater os americanos por cerca de 15 minutos. Aeronaves de ambos os lados foram abatidas, mas os números exatos são contestados. Depois de um tempo, os americanos notaram que estavam enfrentando os soviéticos e pararam o ataque. Outra onda de P-38 estava a caminho, mas foram interceptados pelos caças soviéticos que exibiam a estrela vermelha, fazendo-os retornar à base sem mais incidentes. Até hoje não há uma razão oficial para o engajamento. Relatórios de inteligência sugeriam que o ataque foi deliberado devido à ausência de tropas alemãs na região. O combate aéreo durou 15 minutos, sem que os americanos notassem a estrela vermelha nos caças soviéticos, diferente da cruz da Luftwaffe ou da suástica. Relatórios sugerem que os americanos erraram na navegação, acreditando estar sobre território inimigo. Os soviéticos também avançaram muito mais rápido que o previsto, surpreendendo as forças americanas na região. O incidente foi oficialmente considerado um infeliz caso de fogo amigo, e os americanos enviaram um pedido de desculpas oficial aos soviéticos. Pode ser apenas um caso de identidade equivocada. Persistem rumores de que o ataque foi deliberado. É impossível determinar, pois muitas das informações sobre o que ocorreu ainda são classificadas até hoje. Piloto americano defecta. Em 1944, a guerra estava firmemente a favor dos aliados, com as forças do eixo sofrendo reveses tanto na frente oriental quanto na ocidental. Apesar disso, pelo menos um soldado aliado arriscou, juntando-se à causa do eixo. Martin James Money havia se juntado aos Estados Unidos. Foi enviado para Karachi, na Índia, atual Paquistão, onde se qualificou como piloto do Corpo Aéreo do Exército e teve um serviço tranquilo. No final de 1944, Monte desertou, pegando carona em um C-46 rumo ao Cairo, Egito, com paradas até chegar ao aeródromo de Pomiliano, norte de Nápoles. Lá, ele encontrou um P-38 Lightning que aguardava testes após reparos. Ele roubou o avião e voou para Milão, que estava ocupada pelos alemães. Ao chegar lá, ele desertou e ficou um tempo como prisioneiro dos alemães desconfiados. Monte foi solto após convencê-los de sua sinceridade. Quanto ao motivo de sua deserção, ele era um ardente anticomunista e acreditava que a guerra era uma trama comunista e que a Alemanha e os Estados Unidos deveriam se aliar contra a União Soviética, seu real inimigo. Ele ofereceu seus serviços ao esforço de guerra nazista e foi enviado para Berlim, onde começou uma transmissão de rádio, instando seus compatriotas americanos a parar de lutar contra a Alemanha e voltar sua atenção para os maléficos soviéticos. Transmitindo sob o nome de Martin Witt Opt, seu programa durou apenas algumas sessões antes de sua carreira no rádio terminar. Os alemães tomaram posse do P-38 que ele pilotava, repintando-o com suas próprias marcas. A aeronave foi usada pela Luftwaffe até o final da guerra. Com o fim da guerra, Martin escapou de Berlim e voltou para a Itália, onde se entregou aos americanos. Ele foi preso e acusado de deserção, recebendo uma sentença suspensa de 15 anos. Sua deserção e atividades de propaganda só foram descobertas em 1948. Ele foi acusado de traição e enfrentou uma possível pena de morte. Martin declarou-se culpado e foi condenado a 25 anos de prisão e uma multa de $10.000, mas foi libertado em 1960.
Ele tentou, sem sucesso, anular sua condenação, morrendo eventualmente em 2000. Unidades SS britânicas, francesas e norueguesas. A Waffen-SS era o braço militar do partido nazista alemão fora da Wehrmacht. Embora associada a um partido político alemão, a SS recrutava membros de outras nações para funções de combate. Durante a ocupação alemã na Noruega, muitos noruegueses se alistaram em todos os ramos do exército alemão, incluindo a Wehrmacht, a Kriegsmarine e a Luftwaffe. Aproximadamente 50.000 noruegueses lutaram pelo Terceiro Reich, com muitos se juntando à Legião Norueguesa, uma unidade da SS fundada em 1941. Depois de formada, a legião foi enviada para a frente de Leningrado, onde participou do longo cerco à cidade. Após sofrer pesadas baixas devido a contra-ataques soviéticos, a legião seria desmantelada em 1943. Aqueles que desejavam continuar lutando pela SS foram transferidos para a recém-formada 11ª Divisão de Granadeiros Panzer Voluntários Nordland, onde continuaram a lutar pelos alemães. Além dos noruegueses, a divisão Nordland também continha um grande número de dinamarqueses, que também se juntaram à causa nazista. E até o final da guerra, voluntários da Hungria, Holanda, Grã-Bretanha, Finlândia, Romênia, França, Espanha, Suíça, Estônia e Suécia haviam se juntado ou sido anexados à unidade. A divisão Nordland lutou até o fim da guerra em 1945, com muitos combatendo até a morte contra o avanço dos aliados. Os capturados eram frequentemente repatriados para seus países de origem para serem julgados por traição. Algumas unidades da SS foram recrutadas por desespero. Em 1944, a Alemanha perdia terreno em todas as frentes e precisava desesperadamente de mão de obra para preencher as lacunas. O Corpo Livre Britânico era uma unidade formada por prisioneiros de guerra britânicos e da Commonwealth, recrutados para combater os soviéticos. Os resultados foram pouco inspiradores. Dados sobre o Corpo Livre Britânico são escassos, porém estima-se que, no ápice, possuía aproximadamente 27 integrantes. Alguns dos homens eram dedicados à missão proposta, mas a maioria era combatentes ineptos ou incapazes, beirando a incompetência, alguns com extensos registros criminais e disciplinares contra eles. A maioria dos homens do BFC buscava desertar quando possível. A unidade foi desmantelada logo após sua criação, sem ver combate. Na França de Vichy, dominada pelos alemães, a SS também recrutou outra unidade de qualidade completamente oposta. A 33ª Divisão Waffen-Grenadier da SS, também conhecida como a 1ª Divisão SS francesa e a Divisão Charlemagne, foi fundada em 1944, composta por outras unidades francesas que serviram ao Terceiro Reich desde 1941, como a Legião de Voluntários Franceses contra o Bolchevismo e a 8ª Brigada Stern Voluntária França, que atuou na Frente Oriental. Em 1944, as duas unidades foram desmanteladas e reformadas na 33ª Divisão Grenadier. No auge, a divisão tinha cerca de 7.000 membros, mas os intensos combates reduziram esse número para apenas 700 em abril de 1945. Metade foi enviada para auxiliar um batalhão de construção e o restante para Berlim. Eles foram designados para guardar o bunker do Führer. Eles lutaram ferozmente contra os soviéticos quase até o último homem, sabendo o destino dos traidores. Foi uma das últimas unidades a resistir na capital alemã, com cerca de 30 sobreviventes se rendendo em 2 de maio de 1945. Alguns dos membros que escaparam foram para a França, onde foram capturados pelos aliados. Alguns foram julgados e condenados à prisão, porém muitos foram fuzilados no local como traidores da pátria. No conflito mais mortal da história mundial, membros das Forças Armadas do Eixo e dos aliados, devido a convicções pessoais, ideologia ou qualquer outra razão conhecida apenas por eles, deixaram de lado suas diferenças e trabalharam lado a lado. O Exército dos Estados Unidos e seus zombados versus a SS. Missão épica de resgate pessoa muito importante a cavalo, Operação Cowboy. Abaixados em suas posições, o capitão do Exército dos Estados Unidos, Thomas M. Stewart, observou a diversificada tropa sob seu comando. Alguns eram da Polônia, Grã-Bretanha e França. Outros vinham de lugares tão distantes quanto a Iugoslávia, Rússia,
e até mesmo alguns neozelandeses para completar. Para um observador externo, no entanto, a coisa mais surpreendente de longe era a visão de soldados da Wehrmacht alemã lutando ao lado de soldados americanos. O que se seguiu foi uma das operações mais estranhas e belas da Segunda Guerra Mundial. Mas antes, um breve contexto. O Lipizzaner branco, raça rara de cavalo de exibição originária do Império Habsburgo, é mundialmente conhecido. Valorizados por sua beleza, graça e temperamento, com linhagem rastreada por mais de 400 anos. Foi essa pureza que os trouxe à atenção dos nazistas. Veja, eles não estavam apenas interessados em criar humanos arianos cruzando Lipizzaners com outras raças de sangue puro, eles também esperavam criar uma super raça de cavalos arianos. Este programa bizarro começou quando transferiram todas as éguas Lipizzaner para uma fazenda especializada em Ostal, Tchecoslováquia, após a conquista alemã da Áustria em 1938. Elas ficariam lá até os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. A Tchecoslováquia estava em uma situação complicada até aquele momento, porque os alemães definitivamente iriam perder a guerra, os líderes aliados já estavam dividindo os despojos do Terceiro Reich em colapso. Crucialmente, na Conferência de Yalta de fevereiro de 1945, todos concordaram em deixar a União Soviética assumir a Tchecoslováquia quando as hostilidades terminassem. Por isso, em abril de 1945, o Exército Vermelho Soviético estava estacionado a 64 quilômetros a leste de Ostal, aguardando o sinal para avançar para a Tchecoslováquia. Mas os americanos também estavam por perto. Eles estavam a 20 milhas a oeste de Ostal, aguardando ordens para libertar Praga. No meio estavam os oficiais veteranos da Wehrmacht, o exército da máquina de guerra nazista. Eles cuidaram dos majestosos Lipizzaners brancos durante todo o conflito e estavam seriamente preocupados com eles porque os russos não davam a mínima para cavalos. Suas ansiedades eram plenamente justificadas. Os soviéticos já haviam destruído outra coleção equina valiosa, os Lipizzaners reais húngaros, anteriormente na guerra. Em vez de serem cuidados, essas criaturas elegantes foram ou abatidas ou trabalhadas até a morte como cavalos de carga comuns. Os veterinários da Wehrmacht sabiam que quando o Exército Vermelho chegasse, seus animais preciosos teriam o mesmo destino humilhante. Isso colocou os comandantes alemães da fazenda em uma posição delicada. O mais graduado deles, o tenente-coronel Wolters, pertencia a uma enigmática unidade de inteligência da Força Aérea Alemã. Ele acabou em Hostel por acaso quando sua unidade ficou sem combustível e ficou encalhada. Enquanto estava lá, ele fez amizade com o oficial de alta patente da Wehrmacht no local, o tenente-coronel Rodowski, e ambos rapidamente se uniram por seu amor comum por cavalos. Quando a notícia da invasão soviética chegou, Wolters tentou convencer seu amigo a entregar as éguas para os americanos. Inicialmente, Rodowski concordou, mas no último minuto, compelido por um senso de lealdade à pátria, ele mudou de ideia. Wolters, por outro lado, não ligava para seu juramento. Sua única preocupação era a sobrevivência dos Lipizzaners brancos, então secretamente ele contatou os americanos a oeste. A unidade que ele encontrou lá era o Esquadrão de Reconhecimento da 42ª Cavalaria, parte do 2º Grupo de Cavalaria do 12º Corpo do Exército do general George Patton. Era comandado pelo coronel Charles M. Reed, um cavalheiro virginiano bem conhecido por seu amor ao polo, e muitos de seus membros eram cavaleiros experientes. Apesar de tecnicamente serem inimigos, sua afinidade compartilhada por cavalos os uniu e um plano de resgate envolvendo uma parceria improvável de americanos e alemães começou a tomar forma. A operação não era simples de maneira alguma. Na verdade, era incrivelmente complexa, com muitos fatores imprevisíveis. Primeiro, enquanto os oficiais da Wehrmacht em Hostal eram amigáveis, as hordas de tropas alemãs patrulhando a região não eram. Eles não sabiam da missão secreta, então atirariam ao ver os americanos invadindo seu território. Além disso, a maioria das tropas experientes do Esquadrão de Reconhecimento da Cavalaria 42, exaustas por 9 meses de batalha brutal, queriam apenas voltar para casa e não arriscar suas vidas novamente.
Uma terceira complicação era que muitos dos cavalos estavam grávidos e alguns acabaram de parir. Enquanto isso, o Exército Vermelho Soviético poderia avançar a qualquer momento. Com o tempo esgotando, o general George Patton aprovou o plano e ordenou sua rápida execução. Devido à falta de homens e recursos, apenas 2 pequenas unidades de reconhecimento de cavalaria e alguns poucos pedaços de armadura foram reunidos para os líderes da missão, Coronel Reed e Major Andrews. Somente 325 homens, 5 pequenos tanques similares ao M20 e 4 Chaff, um par de carros motorizados de obus, alguns jipes armados com metralhadoras e carros blindados, e 8 deveriam atacar uma região defendida por dezenas de milhares de tropas alemãs, apoiadas por 2 divisões Panzer. Operação Cowboy. Em 28 de abril de 1945, a Operação Cowboy começou com um massivo ataque de artilharia que abriu um buraco na linha de frente alemã. Os americanos se infiltraram na brecha e lutaram bravamente de aldeia em aldeia contra forte oposição. Milagrosamente, eles avançaram 20 milhas até a fazenda. Ao chegarem, os 2 comandantes agiram. Enquanto o coronel Reed reunia veículos para evacuar os cavalos, o Major Andrews confiou a defesa ao capitão Stewart, seu subordinado. Este seria o teste mais árduo de sua carreira militar. Stewart ficou com apenas 180 homens, e as notícias eram de que um regimento SS estava a caminho para exterminá-los junto com os cavalos. Mais corpos eram necessários, e eles eram necessários rapidamente. O capitão armou o pequeno grupo de prisioneiros de guerra encontrados na instalação, composto por britânicos, neozelandeses, poloneses, franceses e iugoslavos, com armas alemãs capturadas. Ele reforçou suas fileiras com uma coluna de cossacos russos anticomunistas, liderados por um ex-príncipe. 4 anos antes, eles se aliaram aos nazistas após Hitler invadir a Rússia. Agora, com os soviéticos se aproximando, estavam ansiosos para escapar, mesmo que significasse lutar ao lado de seus antigos inimigos. Por fim, Stewart convidou o coronel Rodovsky da Wehrmacht para se juntar a eles. Ele só concordaria em armá-los se jurassem lealdade aos Estados Unidos. Confrontados com uma morte iminente pelos soviéticos, Rodovsky e seus homens, muitos dos quais também não simpatizavam com os nazistas, aceitaram a oferta e se aliaram aos americanos. Agora tudo o que restava fazer era esperar. Em pouco tempo, o campo à frente da fazenda foi envolvido em tiroteio. A improvável Legião Estrangeira, autodenominada Legião Estrangeira de Stuart, foi atacada pela primeira onda de invasores da SS. Juntos, eles repeliram 2 investidas distintas por tropas de elite do regimento SS Deutschland. Felizmente para eles, a SS não trouxe tanques, facilitando repeli-los. No final, mais de 100 soldados da SS morreram no tiroteio, muitos abatidos pelos próprios compatriotas, com apenas alguns americanos mortos ou feridos. Uma pausa no combate deu ao coronel Reed a oportunidade de colocar as coisas em movimento. Tanques soviéticos T-34 foram avistados e não havia tempo a perder. Amontoados em caminhões alemães e americanos, cercados por tanques dos Estados Unidos ou levados de volta para os Estados Unidos de forma caótica. Conduzidos por oficiais americanos da Wehrmacht e cossacos, um a um, os Lipizaners brancos e seus potros foram evacuados justamente quando os russos estavam entrando nos arredores de Rostov. Quando o último dos cavalos se foi, um tenso impasse se seguiu entre os soviéticos e os americanos. Contudo, os russos decidiram não atacá-los, evitando mais derramamento de sangue naquele dia. Levados em segurança para trás das linhas americanas, os Lipizaners brancos foram devolvidos à sua casa na Escola Espanhola de Equitação na Áustria, onde seus descendentes permanecem até hoje. Mais tarde, após a poeira baixar na Operação Cowboy, o coronel Reed explicou por que arriscou tudo para salvá-los. Estávamos tão cansados de morte e destruição, ele lembrou, então queríamos fazer algo bonito. O incidente Dai Hong Dan. Quando a Coreia do Norte e os Estados Unidos trabalham juntos, nada une tanto quanto um inimigo comum. Desde os anos 1950,
Os Estados Unidos e a Coreia do Norte têm uma relação que pode ser descrita como difícil. Ambas as nações lutaram uma contra a outra durante a Guerra da Coreia e até hoje se observam cautelosamente através da zona desmilitarizada na Península Coreana. Apesar deste passado conturbado, em uma ocasião, ambas as nações conseguiram deixar de lado suas diferenças por um objetivo comum, apesar de ainda estarem tecnicamente em guerra. Em outubro de 2007, o navio de carga norte-coreano Dai Hong Dan acabara de entregar sua carga de açúcar da Índia para a capital somali de Mogadíscio e estava retornando para casa. No dia 29 de outubro, cerca de 70 milhas ao norte de Mogadíscio, no Oceano Índico, o navio foi ultrapassado por um grupo de 7 piratas somalis que se passaram por guardas para ganhar acesso ao navio. Relatos apontam que esses homens eram trabalhadores portuários encarregados da passagem segura do navio, ao entrar e sair do porto de Mogadíscio. A Somália estava sem um governo estável desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi deposto e a economia da nação permaneceu em ruínas. A pesca ilegal excessiva por frotas estrangeiras também deixou os pescadores locais sem renda. Situada no chifre da África, a Somália está localizada ao lado de uma das principais rotas de navegação global no Golfo de Aden, que se conecta ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez, bem como ao Estreito de Hormuz, ambas artérias vitais para o comércio global. Com tantas riquezas próximas à costa, a pirataria era inevitável. A pirataria se tornou tão comum que virou uma indústria sustentável com um mercado onde apoiadores podem investir dinheiro, armas, barcos e equipamentos para os piratas, dividindo os lucros. Anualmente, centenas de navios eram atacados, suas tripulações feitas reféns para resgate e cargas apreendidas. A perda da carga, os resgates pagos pela libertação das tripulações, precauções de segurança, como guardas armados e patrulhas navais mais extensas, e rotas de envio desviadas para evitar águas infestadas de piratas, custam à economia global bilhões de dólares anualmente. Os piratas geralmente usam pequenos barcos rápidos, que usam para abordar o navio-alvo, qualquer coisa desde navios de carga a petroleiros ou qualquer coisa que possa ser um alvo promissor. Os objetos de valor e a tripulação eram levados, sendo esta última muitas vezes a mais lucrativa, pois poderia ser resgatada para seus respectivos países. O número de ataques piratas variou ao longo dos anos e foi muito reduzido graças aos esforços internacionais. Mas o problema ainda persiste e é muito provável que continue no futuro previsível. Quando os piratas apreenderam o Dai Hong Dan, eles reuniram os 22 tripulantes nas salas de máquinas e direção, exigindo um resgate de $15 mil pela libertação. Os piratas ameaçaram executar a tripulação caso não recebessem o resgate. Antes de serem detidos, porém, a tripulação do Dai Hong Dan realizou 2 ações críticas. Primeiro, eles desligaram o motor, informando aos piratas que estavam com problemas técnicos. Além disso, mais importante, eles enviaram um pedido de socorro. Em questão de horas, o pedido de socorro deles viajou de uma instituição na capital norte-coreana de Pyongyang para a embaixada norte-coreana em Londres, depois para o Centro de Relatórios de Pirataria do Bureau Marítimo Internacional na Malásia, que enviou uma mensagem para a sede das Forças Marítimas Combinadas no Bahrein, até finalmente fazer contato com o navio naval mais próximo do Dai Hong Dan. O Bureau Marítimo Internacional foi estabelecido em 1991, coincidindo com o colapso do governo somali e o aumento da pirataria. A organização é um esforço internacional para combater o roubo marítimo em todo o mundo, atuando como intermediária, recebendo pedidos de assistência e transmitindo as informações às forças militares apropriadas para lidar com a ameaça o mais rápido possível. O navio naval mais próximo do Dai Hong Dan era o United States Ship James E. Williams, Guided Missile Destroyer 95, um destruidor da classe Arleigh Burke que estava operando na região. Ao receber a informação e localização do navio capturado, o Williams desviou o curso em direção ao Dai Hong Dan em apuros. À medida que o destruidor se aproximava do navio capturado, lançou um helicóptero SH-60B Seahawk.
Esta aeronave, o cavalo de batalha da Marinha dos Estados Unidos, é uma versão marítima do onipresente helicóptero multipropósito, o H-60 Black Hawk, usado pelos Estados Unidos e outras forças armadas. Como seu equivalente terrestre, o Seahawk é uma embarcação versátil e é capaz de cumprir múltiplas funções, incluindo busca e resgate, operações antinavio e antissubmarino, transporte de carga e pessoal, operações especiais e uma série de outras funções. A bordo do United States Ship James E. Williams. O United States Ship James E. Williams tinha uma equipe visita, embarque, busca e apreensão. Essa era uma equipe de especialistas treinados, cujo papel envolvia embarcar em navios para procurar contrabando, incluindo drogas, armas ou outros bens contrabandeados, além de combater o terrorismo e capturar embarcações inimigas durante conflitos. Durante o treinamento, eles aprendem os detalhes de embarcar, procurar e lutar a bordo de um navio inimigo. Esta é uma tarefa de alto risco, pois os espaços confinados de um navio, com corredores estreitos, labirintos de passagens e interiores frequentemente mal iluminados, estão repletos de perigos potenciais. Cada escotilha é um funil fatal para os defensores à espera, e em embarcações maiores é fácil se perder e se desorientar no labirinto de um navio desconhecido. Quando o destroyer se aproximou do The Hondan, ordenou que os piratas se rendessem. Com a distração proporcionada pela chegada dos americanos, os sequestradores desviaram sua atenção dos reféns, que tomaram a situação em suas próprias mãos. Os prisioneiros norte-coreanos superaram em número seus captores por 22-7 e reagiram, usando armas arrancadas dos piratas que guardavam a sala de máquinas contra eles. A Coreia do Norte tinha serviço militar obrigatório de 10 anos, tornando a tripulação do Dae Hondan proficiente em combate, surpreendendo os piratas e aumentando suas chances de sucesso. No final, Dae Hondan foi assegurado e os piratas foram derrotados. Um pirata morreu e 6 tripulantes norte-coreanos ficaram feridos, sendo 3 em estado grave. Os últimos foram transferidos para o James E. Williams para tratamento médico. Por sorte, a bordo do Williams havia um imigrante coreano de segunda geração que falava coreano e pôde interpretar entre os norte-coreanos e os americanos. Segundo relatos, os marinheiros feridos expressaram extrema gratidão aos americanos por sua assistência médica. Eles foram transferidos de volta para o The Hondan, que logo prosseguiu viagem. Quando a notícia do incidente chegou à liderança norte-coreana, eles tomaram a atitude inédita de elogiar os Estados Unidos. Em uma declaração oficial, o governo da Coreia do Norte divulgou uma descrição do incidente, terminando com agradecimentos a um de seus grandes rivais políticos. Nos sentimos gratos aos Estados Unidos pela assistência prestada aos nossos tripulantes. Este caso simboliza a cooperação entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos no combate ao terrorismo. Continuaremos a prestar cooperação internacional na luta contra o terrorismo no futuro também. Havia esperança de que o incidente catalisaria relações pacíficas entre as nações rivais, que logo entrariam em negociações de desarmamento nuclear. Um porta-voz dos Estados Unidos declarou: "Você sempre encontrará nossa marinha pronta para ajudar qualquer navio em perigo." Espero que a República Popular Democrática da Coreia compreenda que agimos por boa vontade. Infelizmente, apesar de qualquer boa vontade que possa ter sido gerada pelo incidente, as tensões permaneceram altas entre as nações opostas com poucos efeitos a longo prazo. Ainda assim, o incidente de Dae Hondan é um dos eventos mais incomuns na longa e turbulenta relação entre os Estados Unidos e a República Popular Democrática da Coreia. Isso mostra que até os piores inimigos podem colaborar quando enfrentam um inimigo em comum. Aliados asiáticos do Japão na Segunda Guerra Mundial. Imediatamente após o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, o Japão Imperial lançou várias invasões e ataques a províncias coloniais e imperialistas europeias e americanas nas ilhas do Pacífico e na Ásia Oriental. No entanto, o Império do Japão estava superestendido, com falta de pessoal e enfrentando a deterioração dos suprimentos, tornando essencial para eles adquirir novas terras para seus recursos e recrutar tropas de seus territórios ocupados.
Isso lhes permitiria criar um amortecedor entre eles e as ilhas japonesas, continuando seus esforços de expansão pelo Pacífico e Ásia para pressionar as colônias da Grã-Bretanha, Holanda, Austrália, França, Nova Zelândia e Estados Unidos. O sentimento anticolonialista e anti-imperialista era uma tensão contínua nas relações euro-americanas asiáticas, e movimentos nacionalistas pela independência surgiram em toda a Ásia. O Japão, como nação moderna, nasceu no auge da era imperialista e emergiu como uma nação poderosa, forte e industriosa, com ambições de expansão que rivalizariam com a Europa e os Estados Unidos. Depois que o Japão derrotou a Rússia na Guerra Russo-Japonesa de 1905, a Coreia se tornou um protetorado japonês e no final de agosto de 1910, toda a Península Coreana foi anexada para se tornar parte do Japão. Na década de 20, os japoneses sabiam que sua força na Ásia era limitada, tanto em mão de obra quanto em recursos. A Coreia forneceu a eles uma forte força de trabalho e recursos naturais cruciais para obter os materiais necessários para combater seus oponentes. Os coreanos, que foram forçados a se incorporar à cultura, lei e sociedade japonesas, foram feitos para servir os japoneses ao longo da década de 20 até o fim da guerra. Após a queda do czar da Rússia em 1917, com a Revolução Bolchevique, a ascensão da União Soviética dividiu a nação em duas facções: o Exército Branco, realistas e anticomunistas apoiados internacionalmente, e o Exército Vermelho Comunista. Quando o apoio da comunidade internacional desmoronou, o Exército Branco foi forçado ao exílio no sudeste da Rússia, para escapar da ira da União Soviética, e eventualmente eles forneceram tropas para os japoneses na China, Mongólia, Manchúria, Coreia e sudeste da Rússia. No início dos anos 30, a Manchúria, a região mais ao sudeste da União Soviética, e a Mongólia interior estavam sob controle japonês. O Japão reconheceu a agitação geral contra os colonizadores estrangeiros e imperialistas como uma oportunidade para expandir seu próprio domínio, estabelecendo a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, ou Grande Esfera de Coprosperidade da Ásia. Esta foi uma proposta do Japão para encorajar outras nações asiáticas a resistirem aos seus governos imperialistas e se juntarem a uma aliança financeira e militar com o Japão, que supostamente beneficiaria o continente asiático. A grande esfera de coprosperidade da Ásia, no entanto, era apenas uma fachada para o imperialismo japonês, pois não proporcionava aos outros países dentro da coalizão proposta qualquer oportunidade de sucesso ou influência recíproca, e o Japão era o único estado recebendo qualquer verdadeira supremacia e riqueza. Com a invasão e ocupação japonesa do nordeste da China em 1937, desencadeando a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o exército nacionalista chinês iniciou uma extensa guerra defensiva sob o comando de Chiang Kai-shek. O Japão precisava manter seu controle sobre seus territórios recém-adquiridos e formou regimes fantoches em Xangai, Nanquim e Pequim. Em 1940, Wang Qingwei, um político nacionalista em Nanquim, foi selecionado pelos japoneses para servir como chefe do governo reorganizado e formar um novo corpo militar para ajudá-los em suas respectivas missões por toda a China. O exército de Nanquim, no entanto, era uma mistura de bandidos indisciplinados e milícia, bem como unidades militares chinesas regulares, que tinham lealdades mistas, seja para o comando chinês em declínio ou para o domínio japonês. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, o Japão Imperial ocupava a Península Coreana, a Mongólia Interior, o Nordeste da China, o Leste da China e o Sudeste da Rússia, estabelecendo o estado fantoche de Manchukuo, governado por Puyi, o último imperador da China. Puyi concordou em ajudar o Japão a manter a ordem e a defesa contra as crescentes ameaças do exército soviético, das forças nacionalistas e dos paramilitares comunistas da China. O exército de Manchukuo era originalmente composto pelo exército do antigo senhor da guerra Shang Xui-Liang, que lutou contra os japoneses na província de Jehol no início dos anos 30.
Entre 1938 e 1939, uma grande divisão das forças de Manchukuo apoiou o 6º Exército Japonês em seus esforços para se defender contra os soviéticos na fronteira Manchukuo-Mongólia e seguiu recrutando tropas mongóis para suas divisões de cavalaria. Até 1942, o Japão precisava de mais homens para operações em Siam e Burma, então enviaram destacamentos de Manchukuo para proteger seus interesses na região. Esses soldados lutaram durante toda a guerra, mas foram finalmente esmagados em 1945 pela ofensiva soviética. Os sobreviventes foram absorvidos pelo exército comunista para lutar na Guerra Civil Chinesa de 1946 a 1949. Na época da Segunda Guerra Sino-Japonesa e da Segunda Guerra Mundial, a Mongólia Interior, que estava situada entre a República Popular da Mongólia, a Rússia Soviética e o Nordeste da China, aliou-se tanto ao Japão quanto ao Manchukuo. Composta por tribos autônomas, a população da Mongólia Interior forneceu tropas à força ocupante. Liderados pelo príncipe Taehyuan, também conhecido como Demchu Dongbrun, os mongóis internos forneceram aos japoneses uma poderosa força de cavalaria para ajudar o império a combater os chineses no norte da China e a impor a lei e a ordem na região. No entanto, no geral, os mongóis internos forneceram apenas entre 4.000 e 12.000 homens. Na época da derrota do Japão, eles já haviam perdido a fé no império, mas ainda permaneciam leais ao príncipe Wang, que agora buscava a independência. A Índia permaneceu como uma joia do Império Britânico no início da Segunda Guerra Mundial, mas muitos nacionalistas indianos anti-britânicos buscaram se unir aos poderes do eixo contra a Grã-Bretanha. No início de 1942, durante a campanha Malaya do Japão, o comandante-major Iwaishi Fujiwara usou o movimento pró-independência em toda a Índia como uma arma para tentar subverter as tropas que haviam lutado sob o comando britânico. Com a promessa de ser visto como um aliado do Japão, caso tivessem sucesso contra os britânicos, Pritam Singh, um ativista indiano, e o capitão prisioneiro de guerra Mohan Singh, do 114º Regimento de Punjab, foram recrutados para formar um exército livre da Índia. Após a queda de Singapura para o exército imperial japonês em 15 de fevereiro de 1942, os prisioneiros indianos foram separados dos britânicos e australianos, recebendo um tratamento melhor para que o capitão Singh os persuadisse a se juntar à causa. Em 1942, os prisioneiros de guerra indianos formaram um exército nacional indiano com 40.000 homens. O capitão Singh, no entanto, percebeu rapidamente que os japoneses tinham apenas seus próprios interesses em mente, em vez de ajudar a Índia a alcançar a independência. Ele foi preso, o Exército Nacional Indiano desmantelado e os prisioneiros de guerra retornaram aos campos de prisão. Apesar desse revés, o Major Fujiwara queria continuar seus esforços para pressionar as forças indianas a se aliarem aos japoneses e procurou o nacionalista indiano exilado Subhas Chandra Bose para ajudar a recrutar o apoio indiano. Bose era um grande oponente político de Mahatma Gandhi, que buscava a independência da Índia da Grã-Bretanha através de protestos pacíficos e desobediência civil não violenta. Bose, residindo na Alemanha nazista, recrutou prisioneiros de guerra indianos para servir como o 90º ao lado da Wehrmacht, no norte da África. Em 1943, Bose retornou ao sul da Ásia e, com a ajuda do revolucionário anti-britânico Raj Pahari Bose, chegou a Singapura para liderar a nova Exército Nacional Indiano e aliados civis na Malásia, visando tomar a colônia britânica e outras regiões do Sudeste Asiático. Os japoneses forneceram ao exército indiano armas capturadas dos britânicos e os utilizaram na ocupação de Burma em 1944. Usado em alguns confrontos contra os britânicos, o Exército Nacional Indiano logo se viu abandonado pelos japoneses que estavam sendo forçados a recuar. O Exército Nacional Indiano, seus aliados civis e os japoneses reuniram uma nova força combinada para uma ofensiva na primavera de 1945,
para lutar em Singapura e Burma. Mas com a rendição do Japão meses depois, o Exército Nacional Indiano se rendeu, esgotado aos aliados. Burma sempre foi um foco de resistência anticolonial e anti-imperialista, e durante a Segunda Guerra Mundial forneceu um poderoso inimigo contra seus colonizadores britânicos. 30 homens do grupo rebelde nacionalista birmanês Takins, liderados por Aung San, foram enviados para a ilha chinesa de Hainan, ocupada pelos japoneses para instrução e treinamento militar. Enviados a Bangkok, os 30 camaradas recrutaram 200 exilados birmaneses para formar o Exército de Independência da Birmânia poucos meses antes da invasão japonesa da Birmânia, em dezembro de 1941. O Exército de Independência da Birmânia cresceu em números, alegando reunir mais de 200 mil homens da população local, Bamar, para lutar ao lado dos japoneses. Além dos 30 camaradas iniciais, o Exército de Independência da Birmânia era uma multidão desordeira, e os japoneses lutaram para controlá-los, tendo que desmantelá-los. Os japoneses selecionaram os melhores do antigo Exército de Independência da Birmânia e criaram o Exército de Defesa da Birmânia para ser treinado como uma unidade auxiliar do exército japonês. Myanmar recebeu uma independência simbólica do Japão no final do verão de 1943. E o Exército de Defesa da Birmânia agora passou a ser conhecido como Exército Nacional Birmanês. O Japão não permitiu que o Exército Nacional Birmanês fosse equipado com armas modernas e os excluiu das atividades de combate. Aung San percebeu que sua melhor opção para a sobrevivência de Myanmar era mudar de lado. Ele se aproximou dos aliados e buscou manter a independência e libertar Myanmar da crueldade dos japoneses. Na primavera de 1945, o Exército Nacional Birmanês iniciou missões de combate contra os japoneses ocupantes, apoiando as forças aliadas. Pouco após a guerra, Myanmar obteve sua independência em 4 de janeiro de 1948. Ao final da guerra, em 1945, as forças do Império Japonês tinham uma força de cerca de 7 milhões. Ao longo da guerra, essa força foi aumentada por suas tropas estrangeiras, que eram compostas por mongóis, coreanos, chineses, Han, manchus, indianos, birmaneses e outros. Os japoneses fizeram o seu melhor para usar propaganda e sentimentos nacionalistas e anticoloniais como meio de recrutamento e ocupação. Pode-se dizer, no entanto, que a independência foi eventualmente conquistada, mas ao custo de milhões de vidas. Na Simple History, temos trabalhado com artistas talentosos em algo realmente especial. Uma coleção de arte de parede oficial e premium que captura os personagens mais incríveis da história.